O trabalhador brasileiro construiu seu pobre. Existem razões de ordem econômica, razões de ordem política que estão entrelaçadas e explicam o movimento militar em 1964. As razões econômicas resultam da deterioração de um quadro que se revela numa inflação que quase chegou a 100% anuais, o descontrole das contas do governo, do setor externo da economia, enfim, uma situação para a qual se tentou encontrar saídas no fim do período democrático, mas que infelizmente essas saídas fracassaram. Do ponto de vista político, existia um propósito, a convicção de setores militares, mas também de setores civis, de que era preciso interromper o regime populista de João Goulart, que estava levando o país à República Sindicalista e da República Sindicalista ao comunismo. Sejam tranquilos, que dentro em breve esse decreto será uma realidade. E realidade é de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel. Os Estados Unidos viram com muita simpatia o movimento militar, estavam extremamente preocupados com a criação de uma imensa Cuba no Brasil, outros tempos, e procuraram auxiliar fortemente o governo militar, sobretudo nos primeiros tempos. Os tempos da Aliança para o Progresso, os tempos do governo Kennedy, houve um empenho não dos capitais privados americanos, mas principalmente do Estado, do governo americano, em reequilibrar a situação do Brasil. Os militares no poder chegaram à conclusão, ou tinham a perspectiva, de que não havia condições de se implementar uma reestruturação do país pela via do Congresso. Então, eles fizeram isso através do executivo, do poder executivo, do poder que eles chamavam o poder constituinte da Revolução. Artigo 1º. O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Artigo 2º. Poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. E isso era feito através dos atos institucionais, que estabeleceram uma série de medidas, caçaram pessoas, caçaram mandato de deputados, aposentaram funcionários públicos, extinguiram partidos políticos. Esses atos nasciam da autoridade do general-presidente Castelo Branco. E princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Assim
entender o governo Castelo Branco, é preciso compreender que os militares não eram um bloco homogêneo. Eles estavam juntos naquela perspectiva de derrubar o governo João Goulart, que eles consideravam um governo que estava levando o país para o caos. Mas a partir daí eles se dividiam. Existia um grupo mais intelectualizado, que era chamado o grupo da Sorbonne, com uma alusão à Universidade Francesa, que pretendia, na realidade, fazer uma espécie de purificação no país. Isto é, a ideia era eliminar a corrupção, eliminar os populistas, os comunistas, e, feita essa limpeza, se esperava, num horizonte relativamente próximo, a reinstauração de um regime democrático baseado na ordem. Essa era a linha da turma chamada da Sorbonne. Oposta a ela estava a chamada linha dura, que acreditava que estávamos diante de uma ameaça muito grande, o país vivia uma ameaça muito grande comunista, que a democracia era incompatível com os tempos que nós estávamos vivendo. Então eles defendiam total dureza com as forças de oposição, total dureza não só com os inimigos, mas também com relação aos adversários do regime, os simples adversários do regime, e sustentavam que para mudar o Brasil era necessário prolongar por um longo período uma ditadura. Nessa divisão de forças, Castelo Branco se situava entre o que nós poderíamos chamar homens da Sorbonne, os democratas conservadores. Houve uma pressão muito grande da linha dura sobre o Castelo Branco, no sentido de que era preciso reformular esse sistema partidário, que não era possível manter aqueles partidos existentes, porque senão a revolução, apesar dos atos institucionais, etc., começaria a perder força, porque seria derrotada nas eleições. Daí surgiu o AI-2, o ato institucional número 2, que extinguiu os partidos políticos, e uma legislação a partir do AI-2 que limitou, dificultou, melhor dizendo, as possibilidades de formação dos partidos políticos. Isso resultou no chamado bipartidarismo, quer dizer, a existência de dois partidos, a Arena de um lado, que era o partido do governo, e o MDB, que era o partido da oposição consentida. Os militares consideravam que havia duas forças em choque no mundo. De um lado a União Soviética, do outro os Estados Unidos. A União Soviética estava promovendo o que eles chamavam de avanço da guerra revolucionária. Os Estados Unidos representavam a defesa democrática. E era preciso optar entre esses campos. E o grupo castelista, o grupo que foi formado pela Escola Superior de Guerra, optou claramente pelo campo americano. Então, os castelistas eram muito pró-Estados Unidos no plano da política externa, e ao mesmo tempo eram, digamos, mais democráticos do que os partidários da linha dura. Os partidários da linha dura combinavam mais nacionalismo com repressão, com violência. Podemos dizer que no espírito da Constituição de 67 estava a doutrina da segurança nacional, que era uma doutrina formulada no período da Guerra Fria. A outra coisa que também era novo na Constituição de 67 foi a consagração, que já vinha dos atos institucionais, das eleições indiretas em todos os níveis, não é? Para presidente da República, para governador dos estados. O general Castelo Branco, cujo mandato foi até prorrogado contra a vontade dele, ele não queria que houvesse essa prorrogação, não conseguiu fazer um sucessor.
o que significa que o grupo castelista não conseguiu fazer o sucessor. Tanto a